Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Amém? Boa noite. Para quem não me conhece, sou o Ulisses, cunhado do Adivaldo, do pastor Adivaldo, pastor Letícia, e tio do André. Amém? E eu também sou da igreja de Sabaó, e nós estamos começando uma missão lá em Salvador. Então, se você estiver passando por Salvador, lá vai ter uma igreja Sabaó para você poder visitar, ok? Amém. Amém? Ó, uma palavra para vocês. Jesus falou assim: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Você escolheu a boa parte de estar aqui hoje. Então, não lhe será tirada. E aquilo que você veio buscar, você vai receber. Amém? Amém. Então, eu vou trazer uma palavra aqui para vocês, que está em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 24. Em que tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Eu vou explicar rapidinho o que aconteceu aqui. Davi, com os seus 600 homens, foram para uma batalha. E nessa batalha, quando eles voltaram para a cidade de Ziclag, toda a sua família foi levada, todos os seus pertences foram levados, porque os amalequitas, que eram um povo inimigo de Israel, eles entraram ali, saquearam tudo e levaram todo mundo cativo. Davi se angustiou muito, e sabe o que ele fez? Ele consultou o Senhor, e o Senhor vai buscar tudo de volta. E ele foi lá e buscou. Quando ele voltou, ele foi com 400 homens, 200 ficaram ali. Amém? Esses 200 ficaram ali, cuidando da bagagem, porque eles estavam cansados. Eles ficaram com a função de cuidar da bagagem. Quando eles voltaram, esses 400 disseram assim: não, vocês não vão receber da parte, porque vocês não foram na batalha. Mas um engano, porque Davi é segundo o coração de Deus. Porque Deus não tem isso. Cada um tem a sua função no reino. Eles ficaram lá com uma função importante, cuidando da bagagem. Por isso, é assim que Deus faz. Tudo que você faz no reino, Deus vai repartir com você. Deus vai trazer para você. Nada que se faz no reino passa desapercebido. Amém? Você pode não estar lá numa batalha, você pode não estar lá na frente como um pastor, mas você está determinando que isso aconteça. Sabe por quê? Porque quando você está semeando, você está pregando também o Evangelho. Ah, mas eu não sou um pregador. Mas você é um supridor. E é esse suprimento que está uma igreja aberta, que a pessoa entra e ouve uma palavra, mas é uma reação em cadeia. Por quê? Porque a pessoa está ali semeando. Então tudo coopera. E no reino não tem a função tal, nem a outra função. Todo mundo tem função no reino. Então quando você semeia, você está pregando o Evangelho. Quando você coloca o seu suprimento na igreja, ou para um evangelista que está lá no campo, trabalhando, ele só está lá, porque aqui atrás tem pessoas que estão suprindo. Hoje, por exemplo, esse espaço aqui, você que está suprindo, e você veio aqui buscar uma palavra, e Deus vai trazer essa palavra. Amém. E como é que você recebe de Deus o que foi escrito aqui na palavra? Igualmente você receberá. Ou seja, o apóstolo não vai receber mais que você. E Deus, Ele nunca deixa de recompensar. Nós não devemos fazer isso com o intuito de receber de volta. Mas Deus, de alguma forma, Ele sempre vai te recompensar. É na tua saúde, é na tua família, é na tua alegria, é nos seus bens materiais. Deus sempre recompensará. Por quê? Porque você não semeou querendo receber em troca. Amém? A viúva pobre lá, quando ela semeou aquilo aí, Deus olhou o coração dela. A Bíblia não fala mais,
mas eu tenho certeza que nunca mais faltou nada para ela. Amém? Então, você que tem esse coração disponível, semeie na obra. Semeie, porque a obra está sendo entregada. O Evangelho está avançando. Amém? E igualmente repartirão e você vai receber do Senhor. Amém? Tem uma conta aqui logo para depósito. Então nós temos uma conta corrente aí e você pode estar ou semeando, e se caso quiserem semear em valores da conta lá. Amém? Então eu trouxe essa palavra para você, para que você entenda que tudo que você faz no reino, você vai ser recompensado pelo Senhor. E não é só em recurso, não. Quando você está ali ajudando na igreja, quando você está fazendo a sua parte, quando você está dando assistência social para uma pessoa, quando você está visitando uma pessoa, quando você está ali ajudando os seus pastores, você está fazendo a sua parte no reino. Amém? Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Muito bom estar aqui essa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu posso sentir a presença do Senhor palpável nesse lugar. E esse aqui é o Daniel, deixa eu apresentar, né? Nossa, o celular. Um pouquinho. O Dani, a gente acabou de voltar de uma escola onde a gente esteve pelos últimos 6 meses envolvidos nessa escola no interior de São Paulo. A gente teve então 3 meses sendo treinados em uma fazenda, uma fase teórica da escola, e depois por mais 3 meses a gente esteve aí em lugares diferentes do mundo, fazendo missão, pregando o Evangelho e praticando aquilo que a gente aprendeu naquele tempo. Então a gente queria compartilhar rapidamente com vocês, né, pedindo dos nossos pastores, aquilo que o Senhor fez brevemente nesse último tempo. Como eu falei, eu posso sentir mesmo o amor de Deus aqui. Eu creio que toda vez que a gente compartilha um testemunho, é uma oportunidade, é uma semente, sabe? Porque a palavra de Deus fala sobre isso, que o testemunho do Senhor, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então, quando eu estiver compartilhando aqui, quando o Dani compartilhar o que ele viveu também, que você possa alinhar o seu coração para receber não algo nosso, mas algo do Senhor. É realmente o testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas nações. E eu acredito que isso pode ser uma semente que vai gerar frutos também na sua vida. Então, como eu falei, a gente esteve por 3 meses sendo treinados lá na fazenda, na Dunamis Farm, que é a fazenda do Dunamis. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar do movimento Dunamis, que hoje é um movimento que o Senhor tem levantado no Brasil. E essa escola é uma parceria do Dunamis com a Jocum, que é uma grande organização missionária. E eu estive no meu prático, no tempo prático da escola, né, no Oriente Médio, no Egito. E o Dani também esteve em outra nação do Oriente Médio, na Turquia. E a gente vai contar rapidinho o que aconteceu para vocês. Gente, então quando eu fui para o Oriente Médio, para o Egito, a gente esteve por 3 meses lá. Eu não sabia muito bem o que esperar, né? O que seria essa realidade do mundo muçulmano. Muita gente fala sobre os muçulmanos, sobre essa realidade do Oriente Médio. Só que, sinceramente, eu não sabia muito o que esperar de como eles seriam lá. E, para minha surpresa, o Egito, especificamente, é uma nação muito aberta para o Evangelho, no sentido de que existe o cristianismo é muito forte lá. Apesar de ser uma nação islâmica, onde a maioria das pessoas são muçulmanas, existe uma abertura muito grande para o cristianismo, porque muitas igrejas lá, na verdade, é liberado você ter igrejas cristãs. Desde que você esteja dentro de uma igreja, você não tem problema falar de Jesus, pregar o Evangelho. O problema é quando você vai fazer isso na rua, por exemplo, quando você vai fazer isso fora. Mas, para minha surpresa, é uma nação onde o cristianismo ele é mais forte em todo o Oriente Médio, no Egito. E eu não sabia disso, eu não tinha essa perspectiva quando eu fui para lá. A gente, na verdade, eu estava indo para o Nepal, que é lá na Ásia, mas as fronteiras fecharam do Nepal uma semana antes. Foi uma loucura lá na escola, porque por causa do Covid, né, as fronteiras fecharam e a gente teve que mudar toda a nossa viagem em uma semana. Então, em uma semana, a gente se preparou para ir para o Egito e eu fui com mais 9 pessoas para lá. E a gente esteve então por 2 meses e meio, mais ou menos, indo por diversas vilas, diversos lugares, em muitas igrejas. E a gente viu que algo está acontecendo naquela nação
que é algo que está acontecendo ao redor do mundo, na verdade, em relação aos muçulmanos, a como o Senhor tem preparado esse povo para uma grande colheita. Foi aquilo que a gente sentiu em todo esse tempo, que o que o Senhor está fazendo é preparando para derramar realmente algo especial sobre aquela parte do globo, onde pessoas vão ser levantadas daqui e de outras nações para serem enviadas. Então a gente esteve lá e nós vimos mais de 2.000, em todo esse período a gente viu mais de 2.000 pessoas entregando a vida para Jesus. Em todas as igrejas que a gente pregou, em todas as vilas que a gente foi, a gente pregou o Evangelho e a gente viu aproximadamente 2.200, 2.300 almas salvas pelo poder do Evangelho, todo esse período que a gente esteve lá pregando. E isso não era algo que a gente esperava, como eu falei para vocês, mas a gente viu as pessoas com fome e com sede, apesar de tantas ideias que muitas vezes a gente tem em relação à resistência que existe naquele lugar para Jesus. E de fato tem uma resistência, mas a verdade é que o amor é suficiente para quebrar qualquer tipo de resistência. Porque o amor, ele é o poder de Deus. O amor, ele é a própria revelação do Evangelho. É aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente vive. E a gente viu o amor de Deus encontrando muitas vidas lá. E uma história específica, eu estava tentando lembrar uma história para contar para vocês. Mas em um dos evangelismos que a gente esteve em algumas cidades no Egito com o meu time. E a gente esteve no Cairo, que é a capital do Egito, né? Talvez você já tenha ouvido falar do Cairo, é uma cidade bem grande. E lá a gente teve o desafio de evangelizar muçulmanos. A gente tinha essa estratégia, que na verdade os missionários locais já sabiam como fazer. E a gente foi meio que sendo guiados ali pelo Senhor, mas também ouvindo as estratégias que eles já usavam para evangelizar muçulmanos. Porque você pensa, como que eu vou evangelizar uma pessoa que o que ela acredita, talvez o Daniel vai poder falar um pouco mais sobre a doutrina islâmica, que ele manja mais do que eu, mas a base do que eles acreditam é 90% de verdade com um pouco de engano. Então, é realmente muito sutil a maneira como eles são aprisionados pelo que eles acreditam. E eles defendem aquela verdade até a morte. Só que o problema é que o pouco de mentira que tem no que eles acreditam é justamente a base do que a gente crê, que é o que o Senhor Jesus, ele é não só um profeta, mas ele é o próprio Deus. Ele é filho de Deus. E esse ponto é onde eles não vão admitir para você que Jesus é o Filho de Deus. Eles não vão admitir para você que Jesus morreu em uma cruz e ressuscitou. E esse é o Evangelho. Né? É isso que a gente sabe, que a verdade que Jesus morreu em uma cruz e 3 dias depois ressuscitou por cada um de nós é a verdade mais simples e mais poderosa, porque é só pelo sangue dele que a gente pode ser salvo para a eternidade. Só que é justamente nisso que eles não creem. Então o nosso desafio era como que eu vou chegar a falar de Jesus para eles. Porque a gente já sabe que a mente deles está completamente cauterizada. Mas a gente falou, Deus, a gente está aqui para isso, a gente está disponível. Então, o Espírito Santo nos guia aqui. A gente não pode viajar 6.000 quilômetros para ficar de 6.000, 10.000, sei lá. Acho que até mais, né? Mas é para a Itália. Enfim, 6.000 ficou na minha cabeça por causa do valor da passagem. É isso. Milhares de quilômetros. 21 horas. 21 horas de voo, enfim. Eu não podia ir até aquele lugar e ficar calado. Então a gente entendeu, o Espírito Santo, só o Senhor pode convencer essas pessoas aqui. Só o Senhor pode mudar a mente deles, mudar o coração deles. Então, por favor, não é a gente, nos usa. E daí eu lembro que o evangelismo que a gente tinha que fazer, que estava lá no nosso programa, a gente precisava ir lá na cidade de Cairo, em um zoológico, e a gente ia encontrar as pessoas, e guiados pelo Espírito Santo, a nossa estratégia era abordar as pessoas e entregar alguma palavra que o Senhor nos desse sobre aquela pessoa específica. A gente foi com essa estratégia, beleza, a gente vai entregar uma palavra que o Senhor vai guiar. E então, como eu falei, a gente precisa ser muito cauteloso. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, Deus, eu só vou falar com uma pessoa se eu tiver certeza que realmente o Senhor está dirigindo a falar com ela. A gente aprendeu muito isso, estar sob a liderança do Espírito Santo. E lá, em tudo que você faz, você precisa, porque você pode, se você chega em um coração fechado, talvez você vai jogar uma semente que pode afastar a pessoa em vez de aproximá-la de Deus. Então eu falei, nossa, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me mostre quem que eu tenho que parar aqui nesse zoológico. E daí, beleza, eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, comecei a tentar ouvir dele, assim, de forma
bem simples, bem natural. E Deus, o Espírito Santo me mostrou, eu quero hoje encontrar uma pessoa que está começando a dar as características, está de camisa verde, vai estar debaixo de uma árvore e vai estar lutando com depressão. E eu falei, nossa, vou procurar, vamos lá, é isso, Espírito Santo. Eu fiquei o tempo todo, a gente ficou lá por umas 2 horas nesse zoológico, eu procurando aquela pessoa, olhava embaixo de toda a árvore para ver se eu achava uma pessoa. Eu até tentava, né, até questionava a minha mente, será que eu ouvi certo? Será que é isso mesmo? Essa é a cor da camisa. Será que essa é a cor mesmo? Será que é verde mesmo? E eu fiquei tentando procurar, e eu até vi algumas pessoas com algumas características, mas eu não tinha achado ainda aquela pessoa, no meu espírito eu sabia disso. Até que lá no final a gente estava indo embora já para encontrar o resto do grupo, que a gente se dividiu, e eu achei essa pessoa, eu achei ele sentado embaixo de uma árvore. Eu falei, nossa, essa é a minha oportunidade, eu nunca vou saber se era ele mesmo ou não, se eu não parar e não falar com ele. E eu parei, naquele momento eu abordei ele, a gente começou a conversar. E ele era assim, muçulmano, esse homem era um jovem, mais ou menos da nossa cidade. E aí, à medida que a gente começou a conversar, eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, e ele começou a me dizer, eu perguntei, cara, por acaso, primeiro eu comecei, né, a conversar, e a gente comecei a perguntar, você acredita em Deus? Que existem algumas perguntas que você pode fazer. Eles acreditam em Deus, né? Eles creem que Deus é Deus, o único Deus, para eles é Allah, mas é Deus. Na verdade, Allah é a palavra Deus em árabe. Então, Deus, é onipotente, é onipresente. Eles acreditam em muitos atributos de forma igual a gente. Como eu falei para vocês, 95% é a verdade que eles acreditam, mas eles não acreditam que Deus é um Deus relacional. Eles não acreditam em intimidade com Deus, que Deus pode ser o teu pai, por exemplo. E era nesse ponto que eu precisava chegar. Mas eu comecei a construir e falar com ele. E naquele momento, à medida que eu comecei a ouvir ele, eu senti de perguntar para ele, cara, por acaso você tem algum problema, você tem tido dificuldade para dormir? Você tem enfrentado pensamentos de tristeza, depressão, alguma coisa assim? E ele me falou, sim, cara, a verdade é que sim. E ele já estava ali sendo quebrantado, encontrado pelo Espírito Santo. E à medida que a gente começou a conversar, 10 minutos depois, eu tinha pregado o evangelho para ele, eles estavam passando o contato dele no WhatsApp para a gente se manter em contato. Então, o que eu aprendi nessa experiência foi, eu posso me esforçar, eu poderia tentar abordar todas as pessoas e me esforçar e tentar fazer as coisas pelo meu braço, mas eu nunca saberia qual alma estaria madura o suficiente para ser colhida naquela tarde, mas o Espírito Santo sabia disso. E no momento que eu perguntei para ele, eu deixei ele me conduzir, a pessoa certa foi encontrada. E naquela noite, naquela tarde, ele estava maduro. E ele então recebeu Jesus no coração dele. Um muçulmano, uma coisa que talvez eu nunca pensaria, nossa, como? Mas, como eu falei, é só o Espírito Santo que pode fazer. E a gente experimentou várias vezes, diversas experiências, realmente na dependência do Espírito Santo, que ele pode fazer. Não o que a gente pode fazer, não porque nós somos melhores, porque nós carregávamos a verdade, porque os nossos argumentos, a nossa teologia ia convencer eles, não. Mas todo esse tempo, acho que o que eu mais tirei para a minha vida, que eu vou poder caminhar agora em cima disso, de lição, é de fato, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E é nesse lugar que eu quero ver todos os dias da minha vida. E a gente viu, e a gente sabe que a criação está aguardando justamente pela manifestação dos filhos de Deus. Quando Romanos 8 fala sobre isso, e ele não está falando só sobre criação como natureza, mas ele está falando sobre todos, toda criatura de Deus, que ainda não é filho de Deus, está aguardando pela manifestação dos filhos, porque só os filhos podem apresentar o Pai, e isso só pode ser feito através do único Espírito. E a gente experimentou isso nesses dias. Maravilha. E é isso, vou deixar o Lenin falar aqui sem mandar. Ele tá me guiando aqui. Eu sou o Daniel, eu sou de Brasília e agora eu estava na Turquia. E para mim, a minha experiência ela foi muito diferente da do André. Porque o André estava no Egito e lá a igreja cristã é uma igreja grande. Na Turquia, a igreja cristã é uma igreja perseguida. Então todas as igrejas lá são, não todas, mas a grande maioria delas, é subterrânea, são escondidas. E as únicas que são expostas são as igrejas estrangeiras, onde vêm os estrangeiros morar lá e não existe nenhum turco nessas igrejas. Porque se eles vão para essas igrejas, eles são perseguidos e viram um problema para eles.
Então, geralmente, os muçulmanos mesmos, os ex-muçulmanos, eles congregam em igrejas perseguidas. E é muito engraçado estar aqui, eu estava reparando, quando a gente estava no louvor, porque essa seria uma mega church na Turquia. Essa seria uma igreja grandíssima, com muitos membros, e seria sinal de avivamento para a Turquia. Né? Então, quando a gente entrava lá nas igrejas perseguidas, escondidas, subterrâneas, tem uma, inclusive, que me marcou muito, que era uma igreja que ela era escondida embaixo de uma academia de CrossFit. Então, durante o dia, os missionários eles eram donos dessa academia, e aí eles trabalhavam, desenvolviam o trabalho deles, e durante a noite a gente ia escondido, de 2 em 2, sem ninguém saber que a gente estava entrando, para poder adorar o Senhor ali, e adorar escondido. Né? E era muito incrível, porque todo mundo que estava ali com o coração completamente dedicado ao Senhor, completamente ardente, porque por mais que eles não tivessem microfone, eles não tivessem uma caixa de som, eles não tinham um violão, tinha gente que era do Irã, tinha gente do Afeganistão, tinha turco, tinha sul-coreano, tinha brasileiro, então a gente tinha que cantar músicas que fossem de conhecimento mundial, assim, tipo músicas da Hillsong, que todo mundo tinha em sua língua, para todo mundo cantar junto, mas cantar na sua língua. Mas era incrível ver como era tudo conduzido pelo Espírito, e como a gente estava lá junto no mesmo Espírito, adorando o mesmo Deus, com culturas completamente diferentes, com situações completamente diferentes de vida, e estava todo mundo lá completamente dedicado. E eu quero linkar com isso que o André falou sobre a liderança do Espírito, porque a gente estando num país desse, onde a gente tem que ter cuidado com quem a gente pode falar, principalmente na Turquia, porque se a gente falasse com a pessoa errada, daria muito problema para a gente. Então a gente tinha que ser completamente ir para os missionários locais, porque se eles descobrissem porque as organizações na Turquia, elas são todas organizações sociais, né? Elas não carregam o nome de serem cristãs, mas no final o que elas estão fazendo lá é levando o evangelho e alcançando aquela nação. Então a gente tinha que ter muito cuidado, porque se a gente expôsse eles ou fôssemos expostos, isso causaria um grande problema, né? Acho que não chegar à morte, mas pelo menos em prisão a gente ia pegar. Então, num ambiente desse, é meio que obrigatório a gente ser liderado pelo Espírito Santo. Né? Então, se a gente não for liderado, vai dar problema. Então, a gente não tinha a opção de sair nas ruas evangelizando. A gente tinha que entrar e se reunir na casa de oração. E ali a gente pedia o direcionamento do Espírito Santo. Recebia um direcionamento específico, ou pelo menos um micro direcionamento ali para saber para onde ir. E aí a gente encontrava essa pessoa específica. Mas o que me chama a atenção é o quanto a gente pode se esquecer disso quando a gente volta para o Brasil. Porque aqui, eu posso falar disso para qualquer uma pessoa. Eu posso falar para qualquer um quando eu sair daqui. Eu posso vir aqui e falar para todos vocês. E muitas das vezes a gente deixa de ser liderado pelo Espírito. Porque a gente começa a se apoiar naquilo que a gente já conhece. Né? E aí a gente cai no erro de Moisés. Que foi o quê? Se lembrar que bater na rocha saía água. Só que era o momento de falar a rocha. Então, em todo momento, a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Inclusive na nossa nação. Inclusive onde a gente tem total liberdade para falar de Jesus. Mas a gente tem que saber ser guiado por Ele. Porque, assim como Jesus falou quando Maria quebra o vaso nos pés deles, os pobres e os necessitados, nós vamos ter em todo lugar, em todo momento. O que a gente precisa saber é aquilo que a gente precisa fazer. O que realmente o Senhor me chamou para fazer nesse tempo. Aonde eu preciso derramar, aonde eu preciso servir, aonde eu preciso depositar. O meu coração ele tem que estar sempre no lugar certo. E para mim foi uma das coisas que a gente mais aprendeu. Ser liderado pelo Espírito Santo em todas as circunstâncias. Seja no levantar de manhã e saber o que vai fazer durante o dia, seja no sair, seja no viajar, seja para quem falar, com quem falar, de que modo falar. A liderança do Espírito Santo é o que nos caracteriza como filhos de Deus. E nós precisamos ser esses filhos. O mundo espera por nós como filhos. Nós temos que caminhar nessa identidade de filho. Principalmente agora, igual a gente já está vendo como o mundo está se desenrolando. Tudo isso que está acontecendo no Afeganistão. Então, o mundo muçulmano ele vai se levantar de uma maneira diferente. E a principal característica deles é que eles não são filhos. Eles são órfãos. Né? O Alá tem 99 nomes e nenhum deles é pai. Eles não sabem o que é essa característica, nem como religião, nem como sociedade patriarcal mesmo. Dentro de casa, o pai ele não é pai, o pai ele é chefe, o pai ele é líder, o pai ele fala e todo mundo se cala. Não existe comunicação, não existe relacionamento. Então, se a gente não se manifesta como esse relacionamento, se a gente não se manifesta como esses filhos, o mundo perece. E aí, a gente
vai perder o time. E aí a volta de Jesus vai demorar mais ainda. Porque o nosso papel é preparar a igreja. É estar aqui como igreja e estar caminhando como igreja, mas também acrescentando a igreja, limpando as vestes da igreja. Porque Jesus ele vai vir buscar uma igreja pura, santa, separada, limpa, virgem. É essa igreja que ele vai buscar. Mas para ele vir buscar essa igreja, a gente precisa preparar o nosso azeite. A gente tem que encher essa botija e a gente tem que caminhar de acordo com isso. Porque a gente tem que saber aquilo que a gente tem, para quando nos for pedido, a gente saber o preço que custou daquilo que é nosso. Né? Porque as 5 virgens, elas não dividem o azeite. Elas falam, não, é meu, eu sei quanto custou, eu não vou dividir. Você vai lá e compre o seu, porque custa e custa caro. E é esse o ponto. Se não está custando, realmente será que eu tenho azeite? Então a gente tem que estar sempre atento a isso que o Senhor tem depositado dentro de nós, como igreja brasileira, como filhos de Deus que nós somos. E além da liderança do Espírito, eu tenho certeza que outra coisa que a gente compartilhou muito foi sobre a simplicidade do Evangelho. O quanto pra gente tem, o quanto no Brasil a gente tem se perdido em vãs filosofias e acrescentado cada vez mais ao Evangelho e acrescentado cada vez mais a palavra, enquanto lá a gente sentava com um muçulmano que nunca tinha ouvido falar e a gente simplesmente falava os pontos do Evangelho, como Deus criou tudo, como o pecado nos separou de Deus, como Ele mandou o Seu Filho para nos unir juntamente com o Pai, como Ele deixou o Espírito Santo para gerar relacionamento, e como isso causou uma transformação tão tremenda que nos leva a caminhar à espera do Pai, nos leva a caminhar à espera do noivo. E essa transformação por si só, sem precisar entregar uma palavra de conhecimento, sem precisar se mover em cura, sem precisar fazer coisas grandes, entregar teologias e vãs discussões, simplesmente contar a história da Bíblia. O muçulmano parava assim e falava, caraca, eu nunca vi isso na minha vida antes. Por que ninguém me contou? Como assim alguém morreu por mim? Mas eu não mereço, então como é que eu faço? Não é por merecimento, é por amor. Mas você precisa fazer. Você precisa se mover em direção a Ele quando Ele te chama. E só contar o Evangelho transformou completamente. E hoje ele está sendo acompanhado e discipulado por missionários locais. E está prestes a entregar sua vida para Jesus. E depois ser batizado. E depois continuar na igreja, que mesmo sendo perseguida, eles sabem quem são. Eles são filhos de Deus. E eles têm caminhado sobre isso. E aqui é muito bom fazer parte de uma igreja que também tem caminhado sobre isso. É bom ver pessoas se reunindo por amor a esse mesmo Deus, lá no Egito, lá na Turquia, na Itália e aqui no Brasil. Porque nós somos a mesma noiva. Nós caminhamos para esse mesmo propósito, se encontrar com esse noivo no dia do casamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Pessoal aqui, meu Deus, hein? Glória a Deus. Bom, a gente ouviu esses testemunhos, né? E isso é claro que mexe muito conosco, porque existe algo acontecendo neste momento que Deus está fazendo, né, na terra, e nós fazemos parte de um mesmo corpo. Amém? Existem igrejas locais como essa, mas nós fazemos parte, acima de tudo, da igreja do Senhor Jesus, da igreja de Cristo sobre a face da terra. E tudo que Ele está fazendo, nós estamos envolvidos, né, diretamente, sempre. Então, quando nós ouvimos, né, esses testemunhos de missionários, né, que têm se colocado diante do Senhor, atuando no campo, nós fazemos parte disso. Amém? Amém. E glória a Deus. Muitas coisas estão acontecendo neste momento ao redor do mundo. Talvez você que ainda não conheça inteiramente, né, a nossa história, né, está perguntando: o que vocês estão fazendo aqui, né? Qual é essa ideia, né? Me conta direitinho. Vocês não estavam lá na Itália, né? Às vezes algumas pessoas olham para nós e não deu certo, né? Então é o seguinte, nós estamos em missão, né? Nós estamos em missão ali na Itália, na cidade de Bergamo. Nós pastoreamos uma igreja local ali. E Deus tem feito algo maravilhoso naquela nação. É uma nação que tem 1% apenas, né, de cristãos protestantes. E a gente esperava, né, uma realidade espiritual naquele lugar, mas esses 1%, eles são incríveis. Existe uma igreja pequena ali na Itália,
mas uma igreja muito poderosa, uma igreja que tem entendido o seu papel, que tem influenciado as suas cidades, os seus locais. Homens de Deus estão naquele lugar. Então, eu digo para vocês, né, que nós temos aprendido muito com essa experiência ali na Itália. Nós achávamos que conhecíamos um pouco, né, a respeito do reino de Deus, a respeito de servir ao Senhor, a respeito de igreja, mas nós fomos surpreendidos, né, com este movimento que está acontecendo ali na Europa, que a gente entende que é o avivamento do Senhor. E essas pessoas que nós temos nos ligado, nos aproximado, elas têm nos encorajado, amém? Nós temos sido encorajados em muitos momentos. Deus nos enviou para aquele lugar, mas a gente não esperava que ali já existia uma igreja, amém? Ali já existe uma igreja. E nós, então, entendendo tudo isso, nos alinhando, né, aquilo que Deus estava fazendo e está fazendo com aquela nação, nós passamos a entender, né, o nosso chamado específico através de detalhes, né, coisas que tem revelado o Senhor para nós em detalhes, né, como são detalhes, né, que Ele revela para nós quando nós precisamos trazer ou levar a palavra para alguém. Deus tem nos mostrado algumas coisas naquele lugar. Deus tem nos revelado, né, a sua missão de uma forma muito especial. E no meio de tudo isso, né, nós tínhamos um grupo que continuou com a gente. Pessoas que estavam com esse mesmo coração, né, coração missionário, aleluia, né? E a gente voltou para cá, para a gente apenas organizar este grupo, né? Organizar esse grupo que estava com a gente e buscar do Senhor uma direção para os próximos passos. E ali atrás, né, isso faz pouquíssimo tempo, né, abril e maio desse ano, Deus trouxe uma direção para nós nos reunirmos como igreja, aqui em Florianópolis também. Existia um povo que Deus estava reunido com o mesmo coração de igreja, uma igreja entendendo algumas coisas de uma forma diferente. Amém? Então nós estamos em missão neste momento, com a palavra que Deus trouxe para toda a nossa família, aleluia. Fica a dica. E Deus tem então nos desafiado dessa forma, e nós estamos crendo de todo o nosso coração que existe uma direção, mas uma provisão do Senhor para tudo isso, para essa missão que está em andamento na Itália, mas para essa obra que se iniciou aqui, e nós temos, né, o grande privilégio de fazer parte disso, junto com vocês. Mas a ideia é a seguinte: existe então uma direção da parte do Senhor, desde o início, para nós nos reunirmos e não sermos mais somente uma igreja. Porque como nós descobrimos isso lá na Itália, que já existem igrejas maravilhosas, onde a manifestação do Senhor, do Espírito Santo é presente, né? Vidas têm conhecido de uma forma verdadeira o Evangelho e o Senhor. Nós sabemos que aqui no Brasil, misericórdia, né? Tem muita igreja boa, não é verdade? Aqui em Florianópolis tem muita igreja boa. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, comunidades, né, que são luz, que têm entendido o seu chamado, o seu papel. Mas nós cremos que Deus tem, então, nos reunido para algo muito específico. E é isso que eu queria repartir com vocês. Existe uma proposta para nós de uma igreja diferente. Amém. A proposta para nós é nós todos termos um lugar para viver os sonhos de Deus. Amém? Deus está nos reunindo neste lugar, para nós não sermos uma igreja onde existem algumas pessoas envolvidas, algumas pessoas que dão a sua vida, algumas pessoas que estão à frente dessa obra, deste ministério, e outras que participam deste lugar como apenas uma igreja, como apenas uma reunião, ou um agrupamento de pessoas onde algumas se destacam e outras não. Nós cremos que Deus tem nos reunido para nós sermos de verdade
a sua igreja. Amém? Unida a outras igrejas, mas nós, como corpo local, nós manifestarmos a glória dele, todos nós. Então existe uma proposta da parte do Senhor para nós sermos a igreja Sabaoth? É o nome, mas é a igreja de Atos. Amém? Nós olhamos então para uma igreja ali em Atos, que ela era muito poderosa, que você não via ninguém ali como espectador. Eu não sei se você, ao ler as passagens que contam um pouco daquele movimento que aconteceu no início da igreja, se você consegue encontrar alguém ali que ficava apenas observando. Aquelas pessoas que elas ouviam a mensagem, e elas tinham que fazer uma decisão de estarem dentro, de fazerem parte do reino de Deus, de assumirem o seu papel, ou elas se distanciavam. Então existe uma proposta que a gente encontra ali de um corpo ativo, de membros que eram unidos, e a glória, a manifestação do Senhor vinha todas as vezes que aquele corpo ele se movimentava. Amém? Então nós queremos e nós estamos buscando ser essa igreja. Amém? Um corpo vivo, realmente, onde todos nós teremos as nossas funções muito específicas, mas muito bem executadas, para o bom andamento de toda essa obra. Amém? Então você que está aqui, né? Você que está aqui assistindo pelo vídeo, tá para mim. Eu queria te convidar a você ter este entendimento da parte do Senhor, que existe um chamado específico para você. Amém. E Deus, Ele foi falando conosco desde o início, quando Ele começou a mudar algumas referências em nós, como igreja, como ministério. E a gente começou a entender isso de uma forma muito profunda, a respeito de um lugar que Deus estaria nos chamando a constituir, a reunir, para que pessoas pudessem chegar neste lugar e elas pudessem ser plantadas de verdade, mas que elas pudessem encontrar uma terra fértil para crescer. Então não existe algo aqui, essa não é uma proposta para que nós possamos crescer neste lugar. Mas entenda isso que eu vou falar para vocês agora, porque é de todo o meu coração. A nossa única preocupação é com a saúde desse lugar, com a saúde espiritual deste lugar, com a saúde desta terra, para que todos aqueles que entrem neste lugar possam encontrar o lugar de Deus para suas vidas, para se desenvolverem no seu chamado, na expectativa que Deus tem com respeito àquilo que Ele escreveu para você. Amém? Essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso desejo, de termos este lugar, de sermos a empolgante igreja de Atos. Amém. Aleluia! A igreja de Atos, empolgante, onde o Espírito Santo ele se movia, onde grandes coisas aconteciam. Agora imagina nós sermos essa igreja, este lugar. Imagina nós começarmos a nos posicionar de verdade. Nós não estamos querendo apenas reunir pessoas. Nós não queremos apenas, eu não sei se isso é uma coisa que ficaria fácil. Eu não sei se ficaria fácil entender dessa forma, mas a ideia não é nós. Tá acabando. A ideia nossa não é nós perdermos tempo mais das nossas vidas. Amém? E talvez você já teve alguma experiência assim, que você apenas entende, olhando para trás, que você ocupou um lugar e que talvez você perdeu tempo. A nossa ideia é por uma urgência que existe da parte do Senhor. E todos nós estamos sendo chamados pelo Senhor para ocuparmos os nossos lugares. Existem experiências assim como nós estamos vivendo agora ali na Itália. Existem experiências como eles contaram agora, mas existe uma experiência para nós. Existe uma experiência de Deus nos chamando para nós vivermos aqui
em Florianópolis. Para nós, da mesma forma, nos prepararmos, assim como eles se prepararam, assim como nós nos preparamos para estarmos naquele lugar. Nós nos preparamos durante 4 anos para estar ali na Itália. E a gente acha que às vezes só esse preparo basta, né? Na hora que a gente chegou lá, a gente falou, meu Deus, né? Como que eu faço para aconselhar o italiano, né? Como que eu faço para de fato conversar com alguém? Porque assim, aquela aula que você tem, ela é de uma língua, ela é fundamental. Mas ela não prevê as conversas profundas, né? E nós, chegando ali, nós nos deparamos, é claro, com várias situações dessa forma. Então nós continuamos num processo de preparo para estarmos naquele lugar. Eu digo para vocês que hoje, né, pouco mais de 2 anos que nós estamos ali. Hoje, né, nós estamos conseguindo caminhar de uma forma a entender que a gente pode fazer algo naquele lugar. A gente hoje consegue atender as pessoas em italiano. Isso faz pouco tempo, acho que tem uns 3 meses que eu e a Letícia, a gente saiu da casa de um casal italiano, uma família italiana, montou toda uma mesa ali para nós jantarmos com eles. E a gente ficou ali na casa deles, eu acho que umas 4 horas conversando, né? Em italiano, né? E eles abriram o coração deles, eles colocaram coisas que estavam acontecendo, dificuldades, e a gente pôde, né, responder a eles, a gente pôde orientá-los. A gente conversou com eles, com os filhos, e quando nós entramos no carro, depois de 4 horas de jantar, né, cansado, né, muito cansado, esgotado, né, a gente olhou um para o outro assim, com a cara de missão cumprida, sabe? A gente está conseguindo, né? A gente está agora, e Deus, né, na sua grande misericórdia, Ele foi trazendo então pessoas que a gente dava conta, que eram brasileiros. E hoje, né, depois de vencida essa etapa, Deus tem trazido pessoas locais, italianos, porque a gente consegue hoje lidar com essas situações, aconselhar as pessoas. Nós tivemos o primeiro batismo agora, há poucas semanas atrás, a gente teve uma grande emoção, né, de batizar ali um italiano que se converteu, está tendo uma experiência incrível com o Senhor. Ele foi até o padre da paróquia que ele frequentava, que ele era ali da missa, né? Tiramos o italiano da missa e ele questionou o padre, e o padre no final deu razão para ele. O padre é o próximo. O próximo, né, a ser batizado, né? E, gente, isso é algo assim tão especial, mas é algo para nós vivermos em todos os lugares. Existe uma consciência que precisa estar, sabe, queimando em nós, e a gente daí passa a entender o reino de uma forma um pouco diferente. Porque, por exemplo, a gente está lá, a gente agora está aqui, eles estavam na Turquia, estavam no Egito, tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo. Mas nós precisamos estar disponíveis no lugar que a gente está para executar aquilo que o corpo de Cristo está nessa hora ouvindo do Espírito Santo e fazendo a mesma coisa em todo lugar. A gente tem ouvido vários testemunhos de milagres acontecendo, de pessoas sendo tocadas ali pelo sobrenatural de Deus, na Itália, em lugares onde era muito difícil essa mensagem chegar, e pessoas estão recebendo a mesma mensagem que nós estamos ouvindo aqui também no Brasil e no mundo inteiro. Então existe uma igreja que ela está viva e nós fazemos parte dessa igreja. Então nós não queremos montar aqui uma igreja que é fechada, que é uma igreja que pensa de uma forma talvez muito limitada quanto àquilo que Deus quer fazer. Amém? Então o que eu gostaria que você saísse daqui nessa noite entendendo que existe um lugar para você no corpo de Cristo, para você cumprir o seu chamado, o seu papel. Nós não estamos falando aqui para você ser igual a ninguém. Eu estou falando aqui para você ocupar o seu lugar e participar dessa igreja. Essa igreja aqui,
a igreja da Itália, mas toda essa igreja que está se movendo, a igreja que está ouvindo o Espírito Santo e a direção dele para esses últimos dias, é uma igreja empolgante. Porque é uma igreja que tem experimentado a mesma experiência. E agora eu posso falar, né? Eu conheço o mundo inteiro. Como a parte que eu não conheço, eu mando um filho, né? Gente, as coisas estão acontecendo no mesmo tempo ao redor do mundo. Porque é um só Espírito. É uma só direção. E a mesma palavra que Deus tem falado aqui é a palavra que eu ouvi, uma experiência no sul da Itália. É uma experiência que eu ouvi, que aconteceu num outro país aqui da América. É um lugar que Deus tem chamado a sua igreja primeiro para a oração, a intercessão, ocupar o seu lugar. Amém? Porque esse preparo que eu falei para você, que nós tivemos, que nós continuamos nos preparando, é esse lugar de você entender que existe algo para você e você precisa estar sensível a isso. E como você vai fazer? Na presença do Senhor. Buscando essa intimidade com o Senhor. Buscando entender aquilo que Deus tem para você. Que é muito importante, que só você pode executar isso. Eu vou começar. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, conta um pouco dessa igreja então. Essa igreja empolgante. Diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Amém? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse tudo em comum é tudo. A gente às vezes para só na questão financeira de posses, mas tinha esse mesmo entendimento em comum, esse mesmo fogo em comum. Eles estavam juntos nisso, criam e estavam juntos. Vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Aquilo que eles tinham não era mais importante para eles. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém? Essa era uma igreja empolgante. O livro de Atos então conta a história do início da igreja de Jesus, a história de uma igreja saudável. Aqui nós temos uma igreja saudável. O que ela simplesmente deveria ser e expressar: Jesus. Não tinha ninguém aparecendo aqui. Na verdade, tem vários textos que falam que pessoas reconheciam os apóstolos até mesmo como deuses, e eles sabiam que aquilo não era deles. Nenhum poder estava sobre eles, a não ser o poder de Jesus, que se manifestava através da vida deles, e eles pontuavam isso para as pessoas. Eles não apareciam. E talvez é estranho você chegar numa igreja onde de repente você não sabe exatamente quem vai estar. Mas a única certeza de Deus que a gente precisa ter aqui é dele. E o Espírito Santo sempre estará presente, se movendo. A gente passa a ver uma igreja então que era empolgante. Por quê? Porque a expectativa sempre era suprida. O Espírito Santo se movia e nenhum deles era responsável por isso. Nenhum deles era responsável. O poder de Deus se manifestava em todos os lugares, porque a preocupação deles era expressar Jesus. A principal característica dessa igreja, então, de Atos, ela expressava Jesus. Eles perseveravam. O texto diz, e a perseverança é a condição daquele que é constante. Não importa a situação, eles perseveravam em ser essa igreja. Eles perseveravam em ser essa igreja. Eles não se contentavam em ser uma outra igreja. Eles perseveravam na comunhão uns com os outros e na comunhão com o Senhor. Eles não acreditavam que eles poderiam ser uma igreja como Deus estava revelando e chamando eles para ser, se eles não perseverassem.
E eu sei que em alguns momentos a gente precisa ter essa característica, perseverar. E nós vamos lutar por isso, amém? Nós não somos perfeitos neste lugar, mas nós vamos perseverar, amém? Nós vamos perseverar para nós sermos essa igreja nessa cidade, para nós sermos essa igreja que não está só nesta cidade, mas é uma igreja que está se movendo conforme a direção da parte do Senhor. Eles perseveravam, eles tinham palavra e vida, eles tinham pregação e eles tinham prática, eles tinham qualidade e quantidade. A qualidade traz a quantidade, amém? E a gente entende que hoje é o momento que nós estamos vivendo de base desta obra. Nós sabemos que Deus vai atrair pessoas a partir do momento que existe saúde neste lugar, suficientemente para Ele poder levar as pessoas. É o que Ele fazia aqui nessa igreja saudável de Atos. O Senhor mesmo acrescentava as pessoas. Amém. Os números da igreja de Atos, eles são impressionantes. Eu anotei eles aqui, passando por todos os textos de Atos. Se você quiser só anotar as referências, eu vou falar bem rápido. Atos capítulo 1, versículo 15, diz que eles eram em 120 pessoas. Estamos chegando lá. Atos 2, 41, diz que eles já eram 3.000 pessoas. Em Atos 4, versículo 4, eles já eram 5.000 pessoas. Em Atos 6, em Atos 5, 14, diz que eles eram uma multidão, porque muitas pessoas passavam a ser agregadas. Atos 6, 17 diz que o número dos discípulos então é multiplicado. Atos 9, 31 diz que a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. E Atos 16, 5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Uau. Foi um crescimento, porque existiu uma igreja saudável, alinhada, todo o corpo alinhado em expressar Jesus. Amém? Alinhado em expressar a manifestação do Senhor a partir de uma revelação que eles tinham. Essa era uma igreja. Eu acho que eu vou ficar nesse, né? É melhor. Aí todo mundo pode sentar, pegar uma água. Era uma igreja comprometida com um propósito que Deus havia revelado para eles. Uma igreja santa, mas não era uma igreja religiosa, que a religiosidade já cobria aquele lugar. Era uma igreja comprometida com a verdade, mas não era uma igreja legalista. Era uma igreja espiritualmente equilibrada. O livro de Atos não coloca os apóstolos no centro, mas Jesus. Amém? É Ele quem fala, é Ele quem faz. Homens de Deus apenas como instrumentos. E é o que nós cremos, amém? Nós cremos nessa igreja. De eu e você apenas como instrumentos, mas nada, absolutamente nada vai ser construído em cima de nós, porque a gente não aguentaria. Amém? É o Senhor. Amém. É o próprio Deus. Atos é então um manual sobre o crescimento saudável de uma igreja. Uma igreja que era centrada totalmente em Cristo. E uma igreja centrada em Cristo, uma igreja assim saudável, ela cresce naturalmente. Amém? Não é uma preocupação nossa. Deus acrescenta ela. Uma igreja saudável, ela não depende para crescer. Porque as igrejas, essa igreja dos apóstolos, ela não contava com algumas coisas assim como nós. Olha como a gente está ficando parecido. A igreja, essa igreja de Atos, ela não dispunha de recursos financeiros de uma forma abundante. Você lembra daquela frase, não temos prata nem ouro. Eles não tinham uma influência política. Eles não tinham pessoas importantes, segundo os padrões do mundo. A maioria era de pessoas simples, e até mesmo alguns escravos faziam parte daquela reunião. Apesar dessas limitações humanas, a igreja, ela avança. E ela passa a cumprir o
o seu propósito e alcançar o seu lugar, o lugar que Deus tinha. A experiência dessa igreja, então, ela nos mostra um caminho, amém? Que é o caminho que nós queremos trilhar como igreja, para que nós alcancemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Segundo esse modelo de Atos, ainda com esse texto aqui aberto, a gente pode encontrar tantas coisas, mas fala que ela crescia, então, pela oração e pela palavra. Duas coisas que a gente encontra como talvez uma receita do crescimento dessa igreja saudável. Em primeiro lugar, ela crescia na oração e ela crescia na palavra. Atos 1,14 fala sobre isso. Todos perseveravam unânimes em oração. O grupo estava fechado, coeso, na busca da palavra do Senhor, na busca da manifestação de Deus. E isso continuou acontecendo com a igreja de Cristo séculos e séculos à frente. Todos os movimentos do avivamento, eles foram precedidos pela mesma característica. Uma igreja que entendia o seu chamado de oração, de buscar a manifestação da presença de Deus. Amém? E nós temos buscado ser essa igreja aqui, desde o início. Esse é um chamado de Deus para nós, em oração, de nós conquistarmos em oração. As nossas armas, elas são espirituais, elas não são carnais. Nós não temos um plano para nós sermos uma igreja a partir de recursos naturais, a partir de talentos, a partir de influência, como a gente encontra aqui em Atos. O nosso plano é buscar a presença do Senhor e Ele se manifestar. Nós vivemos algumas experiências tão profundas nesses nossos 2 anos e pouquinho ali na Itália, mas todas elas se iniciaram neste lugar de oração, de busca pela presença do Senhor. E foram experiências que talvez ninguém estava imaginando que aconteceria algo tão tremendo naquelas nossas pequenas reuniões. Mas como essas reuniões eram para buscar a presença do Senhor, eram para buscar a sua face, e também era uma reunião de intercessão por aquela terra. Era uma reunião de busca por aquelas vidas. O Senhor, em muitos momentos, Ele se manifestou no nosso meio e gravou algo no nosso coração, que não estava acontecendo nada, e não aconteceria nada pela nossa força, mas sim sempre pela manifestação dEle, pela manifestação do seu poder. Em um determinado momento, a gente ali na cidade alta, Bérgamo é uma cidade que tem uma planície, a maior parte da cidade, mas existe ali um monte, né, que a cidade fica nessa parte alta, que é conhecido como a cidade alta, né, Bérgamo Alta. E a gente, quando sobe nessa cidade, nessa parte da cidade, a gente consegue enxergar toda, né, poderia dizer a Grande Bérgamo, né, mas não é a Grande Bérgamo, né, mas a província de Bérgamo. E ali Deus nos deu uma estratégia de nós orarmos naquele lugar, e existe uma muralha que circunda toda essa antiga cidade, que hoje é a parte alta. E nós íamos lá uma vez por semana, em 3 homens algumas vezes, 2 em outra, em algumas outras semanas em 5, mas em cada uma daquelas nossas reuniões de oração, a gente colocava ali uma bandeira naquela muralha, uma bandeira do Evangelho, tomando posse daquele lugar e estendendo o reino, e nós profetizávamos. Nós ficávamos ali, às vezes, 1 hora, 1h30 profetizando ao redor daquela cidade. A gente foi assim, a gente mapeou e a gente foi cumprindo essa direção que Deus havia dado para nós orarmos, para nós levantarmos a nossa voz, para nós profetizarmos naquela cidade. E naquele momento a gente não via nada acontecer. A gente não sentia naturalmente nada. Em alguns momentos Deus nos trazia algumas palavras, nos revelava algumas coisas daquele lugar, mas naturalmente a gente não conseguia enxergar algo que espiritualmente estava acontecendo através dessa direção que Deus trazia para nós. Deus falou sobre nós sermos atalaias. E atalaias na palavra do Senhor fala sobre
aqueles que são chamados para ocupar o seu lugar numa muralha, um lugar de guardar a cidade, mas também de profetizar a respeito da própria terra. O conceito de atalaia está envolvido em muitos versículos da Bíblia. Eles sempre ocupavam este lugar de vigiar aquela terra, de vigiar a sua cidade, em oração, preparando para a vinda do Messias. Existe um papel nosso, amém? Que começa sempre neste lugar de oração, de intercessão por aquilo que Deus está fazendo e quer fazer conosco. Existe uma definição de Tom Hess, que é o fundador da Casa de Oração, que ele fala sobre os atalaias. Ele diz que são vigias colocados nos muros para avistar perigos e proteger a sua terra. Amém? Deus nos deu essa estratégia. Depois de alguns meses, a gente começou a perceber o movimento que aquilo gerou naquela cidade. Como coisas têm acontecido a partir de um posicionamento nosso como igreja naquela cidade. Hoje nós temos percebido uma liberdade diferente, pessoas se achegando aonde nós estamos. Hoje nós tivemos um culto ali, eu estava conversando um pouco como foi aquela reunião, é que agora na Itália já são 2 horas da manhã, né? Nosso culto faz tempo que aconteceu lá de manhã, a gente está se reunindo num parque, e o pastor Alessandro, que é um italiano, que é da igreja de Sabaote de Milão, ele estava lá ministrando hoje, e Deus deu uma direção para ele. Quando ele começou a ministrar a palavra, ele orientou todas as pessoas que estavam ali a saírem do seu lugar e irem nas mesas que estavam em volta, porque aquele lugar que nós estamos fazendo o culto ali público, é um lugar público, uma praça, e existe um bar do lado, né, com várias mesas, e as pessoas ficam ali tomando café, e de frente, né, a gente montou a nossa estrutura ali bem em frente àquelas mesas do bar. A gente colocou uma tenda e assim, tem chamado muita atenção. E é a 3ª reunião que a gente faz lá. A reunião passada, uma senhora, né, uma italiana, ela chegou até a reunião, sentou ali na primeira fila, né? No final, a gente conversando com ela, ela abriu o coração dela conosco, nós oramos com ela, e ela toca o telefone dela, era o genro, já era uma senhora, e ela contou para o genro o que ela estava acontecendo ali, né? E a gente daí percebe realmente o que estava no coração dela, o que ela entendeu e o que ela não entendeu, né? E ela disse para o genro o seguinte, ela falou, olha, eu vim aqui tomar café e daí estava acontecendo uma missa. E daí eu fui lá na missa e eu descobri que era uma missa protestante. E eu nunca tive uma missa protestante. Eles não falaram de Maria, mas eu gostei de tudo que eles falaram. E é um pessoal muito legal, e daí eu acho que o genro, né, começou a falar algumas coisas, sai fora, né, sai desse lugar. Oi? Eles têm um preconceito ali com aquilo que não é o cristão católico, né? Existem muitos doidos por lá também, né? E daí eu percebi que ela interrompeu ele e falou, não, eu gostei deles, são gente boa e tudo mais, tá? Eu vou ficar por aqui. E ela foi a última a ir embora, né, do culto. A gente pegou o telefone dela, a gente está começando, a gente está para alugar um lugar que é ali do lado desse parque. É por isso que nós estamos lá fazendo as reuniões nesse parque, já tomando conta daquele lugar, orando naquele lugar, profetizando ali. E hoje a gente voltou, a gente ia para o hotel de novo, mas a gente sentiu uma direção de mais uma vez estar naquele lugar. E o pastor Alessandro teve essa direção. Antes de hora que estava começando o culto, ele desafiou todos a saírem dos seus lugares, irem nas mesas, falar simplesmente que Jesus amava aquelas pessoas, pessoalmente, né? Então eles chegavam na mesa e falavam, olha, eu só estou aqui para te dizer que o Senhor te ama, Jesus te ama. E eles disseram, meu Alex passou isso para nós, que foi uma confusão, né? Porque algumas pessoas gostaram muito, outras pessoas gostaram mais ou menos, né? E outras ficaram conversando entre elas a respeito daquilo que estava acontecendo. Então existe algo que Deus está permitindo nós fazermos ali como igreja, que Ele tem liberado
ele tem liberado, não, mas nós temos conseguido, através desse movimento de oração, com as nossas armas espirituais, ter uma influência naquela cidade, poder ter uma liberdade, e Deus tem nos levado a lugares estratégicos, para que nós possamos liberar uma palavra dele naquele lugar. Agora, isso aconteceu sem nós estarmos lá. Amém? Porque existe um povo, assim como Deus tem chamado a vocês a ocuparem os seus lugares. Amém? Existe um povo que está entendendo que tem uma urgência da parte do Senhor, e nós precisamos nos levantar como a sua igreja para nós expressarmos o seu nome, assim como a gente encontra aqui nessa igreja de Atos. E nós vivemos coisas incríveis. Eu tenho um outro texto aqui que é capítulo 4, versículo 29 a 31. Fala sobre eles, que eles oravam por tudo, inclusive por coragem para testemunharem de Cristo. Diz o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, aquele lugar ele tremeu, mas primeiro existiu essa oração. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Eles haviam orado por coragem. A coragem veio, tremeu aquele lugar. Eles foram cheios do Espírito Santo para eles manifestarem e expressarem a glória de Jesus. Todos eles foram cheios naquele lugar para eles se moverem de uma forma corajosa. A resposta daquela oração, ela foi imediata. Segundo o modelo de Atos, como uma igreja então saudável, ela precisa se manifestar e crescer. A gente tem o segundo ponto, pelo poder do Espírito Santo. O revestimento do poder. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. O poder que a igreja recebe não é político, intelectual ou ministerial, mas um poder pessoal. Um poder pessoal, eu digo no sentido que Deus traz para você. Amém? É pessoal, é algo de Deus para você. É um poder espiritual para se manifestar através de você. Para você ser a sua testemunha. Esse é um poder dado para que a igreja de Jesus, ela testemunhe do amor, mas da potência do nome de Jesus. Amém? Porque nós precisamos desse revestimento de poder. E a gente volta aqui no início, né, dessa história. Porque não é nada sobre nós. Porque nós não estamos construindo nada em cima de nós, de nome ou de algum homem. Por isso que nós precisamos ser revestidos pelo poder, porque o poder não é nosso. Ele vem do Senhor, ele vem do alto. Mas para nós colocarmos em prática o nosso chamado como embaixadores poderosos de Jesus Cristo. Amém? Deus está nos chamando para nós ocuparmos o nosso lugar nesta cidade, todos nós. Mas existe um poder, uma liberação que acompanha essa manifestação, que acompanha o testemunho de Jesus. Nós entendemos sobre essa igreja que ora, que profetiza, que ocupa o seu lugar, mas isso não para aí. A partir dessa experiência, deste movimento, dessa entrega, existe um poder do alto que é liberado. E nós cremos então sobre uma igreja que confessa o nome de Jesus, que prega o nome de Jesus, que o próprio Deus atrai pessoas para este lugar, porque ela é uma igreja que está centrada apenas no nome do Senhor, mas é uma igreja que tem uma capacitação sobrenatural
para viver milagres. Amém. Amém? E eu creio que isso está à nossa frente. Milagres, sobrenatural. Talvez você já viveu muito tempo também longe deste lugar, da manifestação dos milagres, da presença do Senhor. Mas a Bíblia aqui, nesse esclarecimento que a Bíblia traz sobre a igreja de Jesus, é uma igreja que ela tinha tudo isso, mas a manifestação do poder de Deus, ela era real, ela era presente nas suas reuniões. E nós cremos nessa igreja que manifesta o amor de Jesus, mas em consequência isso, ela manifesta poder. Amém? E eu disse para vocês sobre algumas experiências, né, que nós temos vivido lá e nós temos ouvido a partir de uma igreja pequena ali na Itália. Algumas igrejas, como o Daniel falou, né, seriam aqui no Brasil consideradas, meu Deus, né, mega igrejas. Mas, por exemplo, ali na realidade da Itália, uma igreja de 50 pessoas, meu Deus do céu, é algo ali de muito trabalho. Uma igreja de 100 pessoas na Itália é uma igreja assim que precisa ser estudada, né? Uma igreja de 300 pessoas, ela tem algo assim como tem um grande destaque pela quantidade de pessoas. Mas ouvindo algumas histórias dessas igrejas pequenas ali, a gente tem ouvido tanta manifestação de poder. Há pouco tempo atrás eu estava ouvindo um testemunho numa igreja ali na Itália, e na hora do louvor, né, ninguém estava provocando isso, ninguém estava buscando que algo acontecesse, mas a manifestação do poder, do sobrenatural de Deus, como está presente naquele lugar, se manifesta. E ali, enquanto eles estavam adorando, né, não era um carrom, era uma bateria. E a hora que ele batia ali nos pratos, ele batia ali naquelas caixas, da bateria começou a subir pó de ouro naquele lugar. E eles, quando começaram a contar sobre isso, né, toda a igreja viu aquilo acontecendo. Era como uma purpurina que subia da bateria conforme ele batia. E daí o cara da guitarra começou a tocar, mais ou menos no momento assim, no final do culto, e da guitarra começou a cair ouro enquanto eles tocavam. E uma outra pessoa, ela estava ali adorando ao Senhor, e ela tinha acabado de colocar um aparelho, né, nos seus dentes. E os seus dentes estavam, é claro, né, por estar usando um aparelho fixo, né, uma bagunça. E de repente ela sente algo acontecendo na boca dela e o aparelho dela cai no chão. Um aparelho fixo, né? O Douglas não está aqui hoje, mas ele ia contar a dificuldade disso acontecer, né? O Douglas dentista. E a hora que ela pega aquele aparelho, os pedacinhos, né, do aparelho no chão, né, toda disfarçada, foi no banheiro, achou que os dentes, eu acho que tinham caído junto, né? E ela vai lá, os dentes dela perfeitos, né? Alinhados. Ela não buscou aquilo. E tantas coisas têm acontecido ali. E eu não estou falando só sobre aquelas coisas que talvez a gente ouviu falar, que aconteciam, que eram manifestações. Eu não estou falando só de algo que às vezes a gente tem que forçar um pouco a barra, né, para a história ficar um pouco melhor, né? Mas eu estou falando de algo vivo que está acontecendo em igrejas que têm entendido a respeito da simplicidade, mas da centralidade de Cristo. Amém. O Senhor ocupando o seu lugar. Porque quando nós entendermos este lugar, essa igreja, e nós tivermos como mais ou menos assim, um espaço aberto, né? Aqui. E daí, é claro, nós estamos aqui para buscar o Senhor. Mas não existe nada realmente mais importante do que isso aqui. Nem mesmo as nossas preocupações. Daí o Senhor, que nós já tivemos algumas experiências em reuniões, em cultos, coisas, eu disse que aconteceram como essas, né, que eu ouvi falar, mas entre nós aconteceram algumas coisas também incríveis. De anjos, né,
né, serem vistos, né? De um fogo acender ali enquanto nós estávamos orando num lugar. Muitas coisas acontecendo. Porque quando Jesus ele ocupa esse lugar central, né, na sua igreja, não tem ninguém ali que vai competir com isso, ele se manifesta. É a Bíblia, amém? É a igreja de Atos. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Esse é o lugar que nós estamos querendo construir. O lugar que o Senhor ele tem a liberdade para se mover. Ele tem liberdade para fazer aquilo que Ele quer fazer. Liberdade para falar conosco como Ele tem falado em todas as nossas reuniões. Eu creio que Deus tem trazido palavras, desafios muito específicos para você. Mas eu estou falando de uma manifestação dEle sem nós talvez provocarmos ou imaginarmos que algo poderia acontecer. Sabe aquela coisa de repente você levantar a tua voz e você alguma coisa acontecer, você trazer uma sensação espiritual, né? Mas eu estou falando de algo de verdade, onde não existe nada sendo forçado naturalmente para que algo espiritual seja liberado e aconteça. Nós cremos nessa igreja. Uma igreja empolgante, onde você vai querer estar nas reuniões, não porque você precisa prestar contas para alguém, mas porque aquele é um lugar que mexe com você. É ali que as coisas passam a fazer sentido, é ali que você toma suas decisões de deixar as coisas como os discípulos ali, eles deixaram todas as suas coisas, não porque eles entenderam que as pessoas tinham necessidade e elas precisam receber, mas elas deixaram as suas coisas porque para elas aquilo não era importante. E as pessoas que precisavam de alguma forma poderiam ser beneficiadas por aquilo que elas tinham, porque para elas o que importava era aquela reunião, era aquilo que estava acontecendo. Nós cremos nisso, é por isso que nós temos feito as escolhas que nós estamos fazendo nos últimos anos, né? É por isso que nós estamos buscando a provisão do Senhor para cá. Nós, como eu disse, nós estamos em missão ali na Itália, agora nós estamos em missão também no Brasil, né? Como Deus vai fazer, o que nos interessa é que em todos os lugares que o Senhor está levantando para entender isso, Ele vai suprir, Ele vai prover de liderança, de pessoas, mas isso nunca pode mais ser aquilo que é o importante para nós. Não pode mais ser isso o importante, não pode ser por isso que você vem para este lugar. Mas entender que ali vai ter 2 pessoas, vai ter 3, vai ter 10, vão ter 50 pessoas que vão junto com você buscar a presença do Senhor, que vão se reunir para que Ele possa encontrar pessoas que estão juntas adorando. É isso, amém? É essa igreja que nós estamos sonhando com ela. Essa é a igreja que Deus colocou no nosso coração alguns anos atrás. Nós estamos experimentando lá e Deus nos chamou para começar isso aqui também. Mas não depende de ninguém. Mas ao mesmo tempo depende de todos nós. Amém? Porque senão não tem sentido. Então Deus tem algo específico para você. Deus tem algo pessoal para você viver. Talvez você já viveu algumas coisas, mas tem uma coisa nova ainda para você viver. E eu posso te dizer com toda a certeza, é real. Amém? É verdadeiro. Vai mudar a tua vida. Vai trazer sentido para todas as coisas que você tem vivido e experimentado até aqui. Amém? Muito simples, mas muito poderoso. Porque o Evangelho é assim. Simples, mas poderoso. Amém? Simples, genuíno, mas poderoso. Poderoso. Talvez a tua vida está ficando muito complicada, né? E talvez essa é uma noite de você descomplicar as coisas e apenas buscar como a gente entende já há tanto tempo que existe algo só que nós precisamos nos preocupar, com o seu reino, com a sua vontade, as outras coisas vão serem encaminhadas, ajustadas. Amém? Acho que você poderia ficar em pé, talvez fechar os teus olhos.
Atos 5:12 diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E eles estavam todos unanimemente no lugar da reunião. O povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tantos homens como mulheres, cresciam cada vez mais neste entendimento. Aleluia. Oh Deus. Pai, nós entendemos que o Senhor está fazendo algo entre nós. Pai, nós entendemos que o Senhor tem chamado para este lugar, Senhor, pessoas que têm orado a respeito disso, Senhor. Que talvez, Senhor, tem te buscado, Pai, e tem parado, Senhor, neste ponto, Pai, sobre, Senhor, encontrar de novo, Pai, uma fome, Senhor, de encontrar de novo, Senhor, um desejo, Pai, de encontrar de novo razão em todas as coisas, Pai. Deus, e nós estamos aqui nessa noite por isso, Senhor. Estamos aqui nessa noite para que, Deus, a Tua voz possa fazer sentido em nós, para que a Tua voz possa esclarecer coisas dentro de nós nessa hora, Senhor. Pai, nós queremos estar agora, Pai, totalmente abertos para aquilo que o Senhor quer falar pessoalmente para nós, Deus. Espírito Santo, passeia neste lugar, neste momento. O Senhor que sonda os nossos corações, sonda o coração de cada um nessa hora. Encontra agora as dúvidas, Senhor. Encontra agora, Pai. Encontra agora, Pai, os medos, Senhor. Encontra agora, Senhor, Pai, os temores, Deus. Encontra agora as reservas, Pai, que estão dentro dos corações. Encontra nessa hora a incredulidade, Senhor. Encontra nessa hora a dureza, Pai. Encontra nessa hora a decepção, Senhor. Pai, nós queremos lidar com todas essas coisas diante da Tua presença como o Teu corpo, Senhor, nessa noite. Não ignorar, Pai, as coisas que aconteceram, mas, Deus, expor diante da Tua presença nessa hora, Senhor. Tu és digno de
Senhor me dava uma visão, onde eu via agora, né, entrar aqui nessa sala. Para mim era como um anjo que entrava nessa sala segurando uma bandeja. Nessa bandeja existe uma garrafa de óleo. E o Senhor falava ao meu coração a respeito daquilo que Ele quer fazer conosco. E talvez eu conseguir repartir uma parte disso. Deus, Ele quer fazer algo novo conosco. Ele quer nos levar a ter uma experiência nova com Ele. Mas nós, quando chegamos diante da presença do Senhor, nunca teremos as nossas feridas, os nossos machucados escondidos. Eles aparecem. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para de alguma forma nos curar. Para que a gente possa ser essa igreja, esse corpo saudável, nós precisamos de cura. Amém? Cura. Mas existe um óleo do Senhor neste lugar. Deus providenciou este óleo de cura. Um óleo que vai ser derramado sobre você nessa noite, para que você seja curado. Para que você volte a ter saúde, para viver aquilo que você entende, que você acredita, mas talvez você não se sente mais forte o suficiente. Talvez você não se sinta mais com a fé suficiente para viver algo que Deus tem mostrado mais uma vez para você. Mas existe um óleo neste lugar de cura. Nós vamos orar sobre isso. Amém? Nós estaremos aqui à frente, a pastora Letícia, vai chamar aqui também os nossos líderes. Nós estaremos com a nossa máscara, nós vamos orar perto de você, se assim você desejar. Que você tenha liberdade nessa hora para vir aqui à frente. Porque nós estaremos orando neste momento por uma cura da parte do Senhor. Uma cura para te trazer saúde espiritual nessa noite. Você não precisa fazer nenhuma decisão nessa hora. Deus não está te chamando aqui para você vir aqui e fazer uma decisão de entregar coisas, entregar sua vida, obedecer a algo que Deus está te chamando a executar, um lugar para você ocupar. Mas nessa noite, Ele conhece o teu estado. E Ele te chama primeiro para ser curado. Você vai receber cura nessa noite. Enquanto o André estiver ministrando mais uma vez, vem aqui à frente, nós estaremos orando para que esse óleo que Deus providenciou nessa noite possa ser derramado sobre você e traga cura. Amém? Nós